Olá, estamos aqui para mais um podcast e hoje nós temos a mesa cheia, maravilhosa, com 4 integrantes, incluindo eu, né? José Luiz Cardoso, astrólogo, e a gente vai falar sobre esse primeiro quadrimestre de 2025, né? O que foi e o que nos espera. Salve, Cássia Paixão, a nossa advogada, terapeuta, instrutora de yoga. E a Ana Sá, que é terapeuta também, e é aquela pessoa sábia que fala de várias situações, trazendo muitas vezes o ponto de equilíbrio que a gente precisa. E agora a gente vai para os nossos apoiadores. RF Química. RF Química é uma empresa que trabalha com produtos de laboratório. Quem quiser produtos para laboratório, vai lá no site www.rfquimica.com.br. E para entrar em contato através do WhatsApp é 51 984 50 34 92. Então, RF Química, produtos para laboratório. Temos também a nossa apoiadora, que é o Salão de Beleza Penélope, da Nádia Marquísio. Ela que é especialista em manicure, pedicure, extensão de cílios e também tatuagem. E para entrar em contato, marcar o seu horário para se embelezar. Início de semana é maravilhoso para passar a semana linda e maravilhosa, através do WhatsApp 51 982 19 68 86. Ou o Instagram, Estúdio de Beleza Penélope. Então, meninas e menino, vamos falar um pouco sobre o que foi esse nosso quadrimestre, o nosso primeiro quadrimestre de 2025. Mas antes, vamos fazer um apanhado geral. Nós estivemos juntos, nós 4 aqui em dezembro. Dezembro falávamos sobre como provavelmente seria 2025, falamos dos regentes, né, de 2025, tanto os regentes planetários, quanto os orixás, quanto as tendências que a gente estava vendo ali, que finalizando 2024, todas as questões que foram acontecendo durante o ano. E, como sempre, a gente vai chegando no final de um ciclo, a gente já vai vislumbrando o próximo, querendo coisas boas, fazendo uma análise daquilo que aconteceu e querendo, né, tirar da nossa vida aquilo que não nos serve mais, que a gente vai se dando conta. E lá a gente falava sobre algumas coisas, né? Então a gente estava conversando um pouquinho antes de começar esse podcast sobre o que realmente a gente estava falando. E a Ana trouxe algumas coisas que ela anotou, inclusive, que a gente disse lá sobre a regência, né, dos orixás, a Cássia também, que fala com bastante maestria sobre isso. Vamos fazer um apanhado, assim, do que a gente dizia lá em dezembro, como poderia ser 2025, né? Junto com a astrologia, que falava do ano astrológico, que entraria em março de 2025, e entrou em março de 2025, já revolucionando muitas coisas. Falávamos que abril ia ser um mês, já que a gente já ia ver bastante coisas, e realmente vimos. E o que tem aí por vir, né? Estamos em maio, iniciando maio, ainda tem muita coisa, mais 2 quadrimestre, e onde a gente tem que fazer muitas reflexões, onde a gente tem que olhar muito para nós, para dentro, e ver quais as escolhas que a gente está fazendo. E uma coisa interessante que eu já trago aqui para a gente pensar, esse final de semana, vendo uma postagem, né, no Instagram, que dizia o seguinte, que muitas vezes pensamos que a gente está aqui e que a gente veio fazer escolhas, e que a gente está fazendo escolhas. Só que daí é pra gente refletir sobre isso. E na postagem dizia, não, na verdade, a gente veio para cá para entender as escolhas que a gente fez. Ou seja, nós já fizemos escolhas antes de vir para cá, né? Se a gente acredita em vidas passadas, enfim, ou algo parecido, por que tu nasceu nessa família, nesse país, num corpo físico de homem ou de mulher, com tendência X ou Y, com as características de personalidade, né? Por que fizemos
essa escolha, quais eram as nossas as nossas questões, né, para ter escolhido isso. E então aqui nós viemos entender por que nós fizemos essas escolhas. Eu parei para refletir sobre isso, eu disse, é bem isso mesmo, porque existe um livre-arbítrio muito cerceado. O livre-arbítrio é uma coisa que tu tem que botar um grande ponto de interrogação. E eu mesmo, nas aulas que eu dou, e quando a gente fala sobre isso, a gente tem que entender um pouquinho mais sobre o que é o livre-arbítrio. Porque a gente está dentro de uma grande bolha, onde tu tem opções, mas tu tem as opções que já colocaram ali, A ou B. Então, esse livre-arbítrio ele é limitado. E aí a gente veio para entender por que eu me coloquei dentro dessas situações. Quais são os meus aprendizados? O que eu estou aprendendo? Eu estou aprendendo ou eu não estou aprendendo? Né? E o que é isso? Então, eu trago isso e ponho aqui na mesa para a gente refletir sobre isso. Sobre tudo que a gente vem passando aqui já em 2025, 4 meses depois, né? Entrando para o 5º mês, e que a gente vivenciou muitas coisas nesses 4 meses, como se fosse um ano, né? Tanto que a gente não para. Na verdade, a gente não para nunca. Se a gente parar e raciocinar, estamos sempre em movimento. Então, jogo a batata quente aí para quem quiser pegar essa fala. Eu acho que esse primeiro quadrimestre, para mim, foi muito de confirmação daquilo que a gente conversou, né? Do tirar da gaveta e organizar as coisas. E nada fica oculto, né? Nada ficou oculto. Acho que já descobrimos muitas coisas, e muitas outras ainda estão por vir para a gente tomar consciência e fazer diferente, né? Ter essa mudança realmente. A própria, como a gente falou nos bastidores aqui, a própria troca, mudança, né, do Papa, questões políticas também que estão vindo à tona, né, então tudo que estava assim, meio encoberto ou guardadinho numa gavetinha lá por muito tempo, tá vindo, tá tudo sendo mexido, revirado, e essa é a energia desse ano, né, Xangô traz isso, da questão da justiça, Yansan também, o vento movimentando tudo isso, Obá também, né. E não adianta querer esconder, né, porque as pessoas até tentam, mas vai chegar um momento que aquela gaveta é aberta, vem o vento, a gaveta abre. Bota tudo pra fora. E sai pra fora, e daí tu não tem como negar que aquilo ali tava ali. Mais ou menos isso. Vai passar vergonha. Vai passar vergonha. É melhor abrir o jogo do que esconder. Até mesmo, se a gente parar e ver isso, as pessoas que se utilizam de personagens, né? Em um lugar ela é um jeito, no outro lugar ela é de outro jeito. Então isso acaba vindo à tona, né? Sim, porque aí se confronta as informações, né? Como, mas a pessoa aqui é assim, mas lá contigo é assado, tá? E aí, quem que ela é realmente? Bom, ela deve ser uma... Talvez ela não seja nenhuma desses personagens que se mostram. Na verdade, é a consciência que a gente precisa ter desse ano, entendeu? Tá mudando tudo e a gente tá enxergando coisas que não enxergava antes, em função de vários motivos, né? Ideais e sem estudo, alguma coisa assim. Mas se a pessoa não se perceber, ela não vai mudar. Ela vai continuar com essas 2 caras, 3, 4. E sem perceber que ela faz esse tipo de coisa. Mas e olha aí, só, o que vai José acontecer? Luiz, A consequência disso é os rótulos que ela vai levar em função das várias caras que ela tem. Então ela precisa se autoconscientizar. Bom, eu sou assim, o que é melhor para mim? O que eu vou fazer? Quer dizer, tomar um rumo. Porque a mudança, ela é interna. A gente já falou isso de dentro para fora. É de dentro para fora. Então as pessoas ficam fazendo personagens porque ela quer agradar aqui, agradar lá. Não é? Então, o que precisa? Essa pessoa precisa de consciência. E as outras pessoas vão julgá-la se ela não fizer. Então, assim, tem que jogar limpo, tem que abrir, tem que se desvencilhar desse problema. Ela acaba carregando 4, 5 personagens e não sabe qual que vai usar no dia. Então fica livre disso, usa quem tu é mesmo. Mas é bem isso que ele estava dizendo, porque é consciência, porque até bem pouco tempo a gente estava dentro de pelo menos a nossa geração, né?
A da Cássia já não sei tanto, mas a nossa geração é o que os outros vão pensar. Então tu tinha que ser um personagem. Hoje a Lá gente não fora, tá né? mais dentro dessa energia. Então imagina o quanto precisa de transformação para te realmente te mostrar e ser transparente e ser fiel ao que tu acredita, aquilo que tu realmente quer, porque a gente nunca teve essa oportunidade de ser realmente quem a gente quer, porque De olhar no a espelho, né? gente precisava agradar o outro. Mas era uma certa forma de freio, de controlar um comportamento. controle. Exato, Isso mesmo. total controle. Hoje em dia, vamos dizer, da minha geração que eu percebo, assim, tem os rebeldes, né? Os que, dane-se, eu sou só mais um na multidão. E ok, segue respeitando, honrando a sua essência, mas com norte, com limites, né? E tem quem pense, eu sou só mais um na multidão, então tanto faz. Se eu fizer isso e interferir na vida de outra pessoa, se magoar, etc. Então, tem os que pensam, sou só mais um na multidão, mas vou seguindo assim, eu tô livre, sou livre assim. Pra fazer o que eu quero, né? Dentro disso, assim, eu tinha muita curiosidade de saber quais os planetas que já entraram no seu movimento já, né? Porque a gente tinha falado que em março, então, que iria encaixar, né? Iria começar o ano. E dentro disso que a Cássia está falando, de olhar só ao seu lado. Gente, vamos olhar assim, uma coisa que me chamou muita atenção foi o movimento dos aposentados lá da Argentina. De repente, cada um achava que estava dentro do seu quadrado, que estava funcionando, que estava bem e tudo mais. Quando viram seus direitos serem capturados, gente, era gente de 80 anos que estava na geração antes da minha até, indo para a rua reivindicar os seus direitos. Então, aquilo que a gente falava do coletivo, das pessoas do ano 9, chamar o coletivo, acordar o coletivo, né, fazer as pessoas se juntarem, não tem, eu acho assim que a barreira da geração meio que foi quebrada, porque assim, tu teve que sair da tua zona de conforto, porque senão tu ia passar fome, senão tu não vai receber nada. Então, assim, e ir para a rua lutar por uma coisa, pelo seu direito, pela tua subsistência, pelo teu direito de vida, pelo teu direito de ir e vir até, né? De poder sobreviver, de sobrevivência mesmo. E lá atrás já fizeram esse movimento para ter outros direitos, a gente tá vendo, né? E deu certo, só que daí acho que foram se acomodando, assim, de certa forma. Foram meio capturados, assim, sabe? E a gente começa a ver, assim, que esse movimento que a gente falou... Lembra que eu me lembro que a Cássia falou muito em justiça e equilíbrio. Isso. Então, essa coisa de se sentir injustiçado, de eu sentir que aquilo que é meu, aquilo que é meu por direito, me está sendo retirado, e isso está sendo muito colocado na mesa esse ano. Então, naquele momento que a gente sente, eu acho que esse movimento que estou usando como exemplo, vão vir outros movimentos que vão trazer isso também à tona. E certamente, aqui a gente está vivenciando o movimento dos aposentados aqui, do INSS, isso tudo que está acontecendo. Vai começar se não forem tomadas providências, vai começar um levante de todas essas pessoas que estão se sentindo com seus direitos prejudicados, vão se levantar, assim, não só com referência ao INSS, com referência aos LGBT, a todo mundo, sabe? Todas as minorias, né? E lembra que nós falamos, o Zé Luiz falou muito, o quanto a rede social, o quanto o 5G ia começar a bombar, ia começar a estourar, ia começar... Se a gente for olhar, assim, tudo isso, gente, olha o que está acontecendo com a China. Lá, Trump, China, não sei, não tem nada a ver com a gente. Tem tudo a ver com a gente. Tudo para nós. Exatamente, porque é um movimento que hoje a rede social te envolve, te convida, não tem como tu esquecer. Não tem como tu não saber. Não tem como não saber. Então, assim, eu acho que aí entra a força de Obá, vai ler, vai estudar, vai entender, buscar o para saber o que tu tá falando, para saber do que eles estão falando lá, do que esse combate comercial, o que vai afetar na tua vida, porque não tem mais como ficar na zona de conforto. Gente, a gente está sendo assim jogado na fogueira. Ficar esperando que alguém resolver por ti. Exatamente. Isso tem que terminar, né? A gente tem que tomar conta daquilo que a gente faz, daquilo que a gente é. Então tem que estudar, porque se tu continuar aceitando esse tipo de situação, né, que ela está colocando de, não, agora eu vou esperar porque o governo vai fazer. Não, o governo não vai fazer nada. Lá na Argentina eles têm que sair para a rua e a gente tem que sair para a rua quando está sendo
pressionado por alguma Tu coisa. tem que reclamar. Porque se tu não reclamar, tu vai aceitar e aí depois vai ficar atrás da mesa reclamando. E só piora, né? E a justiça acontece para quem perde. reclama, né? Para quem chama a justiça. A Pra quem tem justiça só consciência de acontece. quem é, né? Então, Pra quem tem eu tava consciência de ouvindo quem é. ontem, não sei se vocês chegaram a ver, por que que descobriram esse rombo do INSS? Alguém não ganhou alguma coisa. Uma pessoa lá da Bahia, que ela não quis se identificar, ela começou a ver que estava sendo descontado e ela foi nessa suposta associação, não deram. Ela foi no Ministério Público, não deram, e ela começou a insistir, até que resolveram abrir um inquérito, ou abrir Faz uma sindicância, alguma coisa, e eles começaram a ver a fundo que isso estava acontecendo Há muito tempo. há muito tempo. E olha Desde o rombo 2020. que foi. E é isso que a gente está falando agora. De uma pessoa, ela Não se sentiu aceitou. no direito e com toda a razão e reclamou. Não deram ouvidos, ela insistiu. E ela insistiu até que alguém disse, não, tá, vamos dar uma olhada nisso. E aí eles encontraram, olha o que é. E eu te Isso digo... é a maior prova que tem. Se tu se sente no direito, vai a fundo até tu achar realmente, essa explicação me serve. E a gente não pode esquecer que tem toda uma máquina que deu suporte para que essas coisas acontecessem. Sim. Porque a gente vai ver, silenciou, sabe? né? Congresso Nacional derrubou um monte de questões que não precisava mais fazer validação de certas coisas, então foi tirado. Então tu não precisa mais comprovar nada, né? Isso foi retirado. Então a gente foi vendo que teve todo um movimento de encobrir, de colocar para baixo da mesa, sabe? Aquele negócio da lama que a gente falava, né? Então isso tudo é uma lama também, sabe? E agora a gente está tendo que a oportunidade de limpar essa lama que foi colocada lá dentro. Porque isso tudo é a sujeira. É a sujeira, é a limpeza. É a limpeza. Então, assim, a gente está num ano de muita limpeza através da justiça e através da justiça com equilíbrio e do movimento, porque isso não vai ficar parado. Tu sabe que a gente falou ano passado do Plutão em Aquário, que entrou em novembro do ano passado. Então ele entra em Aquário é o signo, e a casa 11, eles refletem a comunidade, né? A sociedade de modo geral. O Plutão entrando ali, ele pede transformação dessa comunidade. Ele pede transmutação. É como se morresse uma comunidade com aquela intenção do passado e começasse uma nova agora. Não dá mais para ser o passado. Ele chega para transmutar. Plutão transmuta. Transmuta a comunidade. O que a gente acabou de conversar? Né? A partir daí começa, e a gente conversou isso lá antes do ano novo astrológico, isso foi em novembro do ano passado. Dezembro. Né? A gente conversou? A gente conversou em dezembro, mas o planeta entrou em novembro, tá? Então, desde novembro do ano passado, ele pede e exige, e não tem como tu voltar atrás de tu não questionar mais essas coisas que são impostas para ti sem estudar, sem a justiça. Tu precisa, porque senão tu vai ser enganado. Senão tu vai entrar no embuste, senão tu vai fazer um mau negócio. Então, eu tô tentando falar isso porque como é que eu vou fazer para resolver isso? É só transformar essa coisa que a gente está vendo no mundo para dentro das coisas nossas. Nós estamos falando do aposentado, quer dizer, uma pessoa que existe aqui. A gente não está falando de mundo, a gente falou de mundo, né? Mas tem muito mais coisa que a gente olha no mundo, mas isso acontece com a gente. Então, o Plutão lá na 11, lá no mês 11 do ano passado, ele estava dizendo assim, a comunidade ela vai se movimentar agora de tal jeito, de tal forma, que vai ser questionado muitas coisas, tanto para o bem, quanto para o que não é tão bom também, entendeu? Elas vão se dirigir de uma forma bem contra aquilo que está posto. O que está posto é o signo de Capricórnio, né? Que é o Saturno. O que está posto é o Saturno, é a matéria. Então, em novembro para cá, começou isso. Então, agora a gente já tem indícios de várias coisas que as comunidades estão fazendo, como esse exemplo dos aposentados da Argentina. Eu lembro que tu falou também que ia ter um alinhamento planetário que nunca teve antes, assim. Agora. Pois é, quando que vai ser? A gente está no foco, a gente está no olho do furacão agora. No alinhamento. Porque daí, então, em novembro do ano passado, entrou Plutão, que demora 200 e poucos anos, 250 e poucos anos para ele
fazer a volta na mandala astrológica, né? Agora, em abril, agora em abril, entrou Netuno. Ele demora 15 anos quase para sair de um signo para outro, 156 anos na mandala. E no mês que vem, não, mês que vem é agora, né? Abril já. Maio, nós estamos em maio já. Maio, agora no final de maio, lá 25 de maio, vem Saturno, que demora 3 anos para sair do signo. Saturno vai entrar em Peixes, o Netuno já entrou, melhor, o Saturno vai entrar em Áries, o Netuno vai entrar em Áries, o Netuno já entrou em Áries e o Plutão entrou em Aquário. Bom, essas são as grandes mudanças, só falta mais uma. Então, por isso que está acontecendo essas coisas aí. Aí tu falou do comércio, a gente fala das águas. Olha as notícias que tem. Tanto de enchente, a gente só pensa que pode vir um tsunami, mas não. Ontem ainda estava olhando um programa ali e dizia que os caras estão mandando droga pelas águas. Aí foram pegos. Foram pegos porque tem que mudar essas coisas, não tem mais condições da gente estar com essas situações. Como é que se diz? O que a Cássia fala no direito, né? Tem coisas que tem que andar certas. Tem que mudar. Júpiter é o regente desse ano. Ele pede mudança de justiça, quer dizer, as justiças vão andar mais rápido, as coisas vão fluir mais ligeiro, as leis vão estar mais em cima do que está errado. Por quê? Porque vai existir um questionamento, Plutão em Aquário, um questionamento da comunidade, da população. Então, o olho do furacão é agora. Não, e uma coisa que a gente vê assim, como falou da comunidade, não é só querer para um. Não. Esse movimento foi feito por um, vai atingir todo mundo. Todos. A justiça não é por causa de um. A justiça vai ter que atingir todo mundo. Todo que for clamar por justiça, achando que é só para ti, não, essa justiça que tu for pedir, certamente tem mais pessoas vivendo na mesma situação que tu vai puxar todo o carrinho junto, tu vai ter muito mais força se tu for pedir para uma coletividade do que tu pedir para um individual. Somos mais fortes e vamos mais longe, né? E essa consciência que precisa ter. Então, quando a gente fala hoje, esse ano é um ano, numerologicamente, um ano 9, então ele é um término de ciclo necessário, não tem o que tu fazer. Tem coisas que tu vai terminar. Ou tu termina esse ciclo, ou alguém termina por ti. Ou tu continua naquela mesma energia, mas tudo fora de ti tá mudando, automaticamente tu tá sendo compelido a mudar também. Principalmente aquilo que tiver em desequilíbrio. Porque assim, a tendência de Xangô e dessas outras energias que a gente vê é colocar tudo no equilíbrio. Tudo no equilibrar. A gente sabe que até na religião que a gente vê, a religião quando desponta muito, que a gente está vendo com o catolicismo. O catolicismo era o que comandava tudo. Está vindo outra força, que é o evangelho, a parte evangélica, que estão se contrapondo ali. Para quê? Mas vai ter que existir um equilíbrio. Vai ter que ter um respeito. Tu acredita naquilo que tu quer e eu acredito naquilo que eu quero. E os dois se respeitam. Não vai ter que ter, sabe, assim como a Igreja Católica também fez, né, no tempo lá das suas inquisições, que tinha aquela coisa de matava e as bruxas, a caça às bruxas e tudo mais. De repente agora, de certa maneira, está acontecendo o reverso. Talvez os católicos vão sofrer, só que junto com os católicos vem os espiritualistas, vem os bandistas, tudo, sofrendo nessa avalanche toda de perseguições. Então, a gente vê ao longo da história, assim, a gente começa a ler sobre a história. Vocês até estão olhando, tem um livro sobre a Rota da Seda. Gente, essas coisas comerciais que existiam lá quando a Rota da Seda iniciou, está vivenciando agora. Essas coisas de comércio. De forma mais tecnológica. Exatamente. Mas o ser humano, a gente pensa, o ser humano evoluiu, que agora está assim. Né? Mas na sua essência. É muito primitivo. O ser humano ainda é muito primitivo ainda. É muito tomar lá da cá e eu só quero para mim, e o meu é que vale mais. O que o Trump aí está trazendo, gente? Ele está trazendo todo o primitivo do ser humano e botando na mesa. E vocês vão ter que engolir, porque eu sou mais forte, porque eu tenho poder. Esse é o recado que ele está passando. Até a figura que ele botou de papa ali, vocês chegaram a ver? A foto que ele colocou como vestindo a roupa de papa? Não. Isso para mim é assim, o ápice
do que uma pessoa pode se colocar como poderoso, sabe? Porque ele tá, assim, não tem limite para aquilo que ele pode, que ele quer atingir, sabe? Inclusive na religião. Inclusive, como eu disse, assim, são valores que a gente nunca, eu acho assim, que a gente iria admitir que isso fosse capturado, sabe? E hoje a gente está vendo isso, porque está em desequilíbrio, que tem uma força em desequilíbrio, tem uma energia em desequilíbrio. E o maior, assim, o acontecimento planetário, né, em relação a isso é Marte oposto a Plutão, né? Marte é o fazer, né? Marte é o guerreiro, Marte é a historinha do pensar, escolher e pagar conta. Marte paga conta, ele já pensou e já escolheu. Então, agora ele está oposto a quem? A Plutão. Plutão é transformação, é mudança, é morte, inicia uma coisa e termina outra. Puxa vida, olha como é que tá isso, então. Agora tem que morrer uma coisa velha para nascer uma coisa nova. Mas aí tá no signo de Leão. Leão sou eu. Tu acabou de falar, né? Um dirigente mundial. Eu posso. Eu faço. Então, essa forma de nós aprender enquanto humanidade é no rigor. Porque não vamos aprender de boa, não. É multa, é coisa que ele está dizendo que pode, está afetando todo mundo, não é? A gente está aprendendo no rigor e não no amor, que seria o certo, né? Então, por que esse momento planetário ele é complicado? Por causa dessa situação aqui. Então tem uma oposição entre dois planetas fortíssimos, eles são regentes do signo de Escorpião. Escorpião é aquele que trabalha o sentimento, o ressentimento, tudo aquilo que vem de dentro. Rancor. Escorpião trabalha isso. E ele vai lá dentro lá e limpa tudo. Oculto, vingativo, o oculto, né? vingativo, tudo que é o quê? Aquela parte mais do dia a dia de cada um, que nem tu falou, a gente é meio animalesco ainda, muito na verdade. Então tem que limpar isso para a gente poder enxergar uma comunidade, para a gente poder enxergar que sozinho a gente não faz nada. Para a gente poder enxergar como esse presidente, como outros também, na Europa, na Ásia, né? Eles estão fazendo coisas que achando que são o mais certo para o seu povo, mas estão fazendo, no olhar de muita gente, inclusive no meu, um horror. Matando pessoas, tomando decisões que o povo não vale nada. Interferem demais na interfere vida, demais né? Na qualidade de ao vida das contrário do favorecimento ao povo. Não, eles estão destruindo o povo. Então tudo tem a ver com Aquário, que é o povo, que é a comunidade, que é os 8 bilhões de pessoas, né? Afetou a China por causa do comércio, afetou os Estados Unidos. A China são quase 3 bilhões de pessoas. E existe há muito mais anos, né? Existe 5.000 anos lá, né? muito Tem mais, toda uma ancestralidade então, ali, né? muda tudo. Aí a gente pega aqui, por exemplo, tem um sinal aqui que é positivo, né? Que é assim, Marte em trígono com Netuno. Lá em Peixes ainda, né? O Netuno já está em Áries e Marte está em Leão. Signo de fogo, em Áries, vou fazer. Então tá uma bomba calórica, né? Daí eu me lembrei daquela coisa assim, quando a gente teve a pandemia, né? Quando a gente via aquelas sirenes, né? Uau, 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 levava e trazia, levava e trazia, levava e trazia. Quando ele levava e trazia Marte, ele estava fazendo o que dava para fazer. Mas levava e trazia o quê? Trabalhando com a doença, trabalhando com a dor. Netuno. Então agora também é esse momento. O Marte está fazendo esse tipo de coisa. Onde é que a gente pode relacionar isso na nossa vida agora? Né? Como é que a gente pode relacionar isso com a nossa vida? O que a gente está fazendo, o que está acontecendo no mundo, né? Através das águas, através das doenças, porque Netuno é doença também, é pandemia, é endemia. Então a gente tem que relacionar essas coisas. Isso está favorável. Tá favorável como? Ali no mapa mostra, ó, Marte em trígono com Netuno, lá em cima, ó. Marte 7 graus, Netuno 1 grau. Ainda está e junto com a Vênus. Quer dizer, eles estão, assim, num bom momento, trabalhando, fazendo o quê? Trabalhando essa oposição aí que está acontecendo, essa mudança, esses homens fortes que estão mudando o mundo e a gente tem que ir se adequando. A gente tem que ir pro como é que se diz? O atendimento.
Porque a gente está ficando doente, a gente está perdendo no comércio, a gente está perdendo dinheiro, a gente sabe, as pessoas estão perdendo coisas que não estão nem percebendo, isso já está acontecendo. Aí a gente volta o primeiro assunto. Aí os aposentados têm que gritar, né? Aí aqui no Brasil também deu esse problema de aposentado agora, quer dizer, são pessoas que têm que se mexer, não dá mais para deixar, né? Para deixar uma pessoa, Leão e Marte, uma pessoa resolver lá no... Para todo mundo. Para toda a sociedade. Lá está Plutão, lá na sociedade. O que é lá, a casa 3 9 graus. mesmo? O que Estudo, significa? no caso. Então, nesse caso, isso tem. Então, conhecimento. Tem vários planetas ali, tem que buscar esse conhecimento para poder... buscar justiça. Para poder desbancar esse daqui. Esse mais aspecto, ou menos isso? não é desbancar, esse aspecto ele vai sair. Porque a gente está passando por ele agora. Ele não é desbancado. Isso é um sinal no céu e independe do que o homem faz, do que o homem não faz, é um sinal que está ali e é o que a gente está passando. Então eu não... Como é que eu vou dizer assim? Eu não consigo acreditar que o homem vai conseguir mudar o que ele quer aqui no planeta. Não vai. Porque tem uma coisa muito maior que está aí. Os planetas, o universo. E aí sim, essa coisa que criou tudo isso. Né? Fora isso, para mim, não. Eles vão fazer, sim, muitas coisas. A tecnologia em Aquário e Plutão, ela vai explodir, como se fosse o melhor do mundo, mas não vai ser a solução. Mas o que acontece? Daqui um pouquinho mais, esse aspecto, que é uma quadratura em T, ele vai mudar. Por quê? Vai mudar porque já teve algum tipo de consciência, ou da população, ou do individual, que vai ter que mudar, né? Enquanto isso, a gente está passando dificuldades. Na verdade, os planetas são o bode na sala, né? Exatamente, pra gente correndo pra te poder fazer alguma coisa. Porque senão tu não vai fazer nada, nós somos preguiçosos, a gente fica assim, ó, vendo televisão, com um saco de bolacha e uma Coca-Cola. E o outro vai fazer, mas de acordo com aquela vontade que ele dele. acha que tem que E ser quando feito. ele põe o boi na sala, que a gente fala, na verdade, é porque essas pessoas que estão colocando o boi na sala, elas já sabem muito bem o que elas querem. Quem não sabe somos nós. A população mundial não sabe, mas alguns sabem o que eles querem e o que eles vão fazer. Então eles propõem... Tem a ver porque eles estudam. Porque eles estudam, eles pesquisam, eles estão com a ciência na mão, eles têm poder econômico. Então eles modificam a vida de todos nós. Agora, será que a gente vai continuar aceitando isso? Essa ideia, pergunta, né? é essa a ideia da mudança, entendeu? De Marte oposto a Plutão. Tem que fazer alguma coisa para transformar esse mundo. E quem vai transformar esse mundo é a população, são as pessoas. Ou para bem ou para mal. A gente vai aceitar tudo e vai continuar e talvez vai piorar, né? Ou a gente muda. Agora, como vai ser, gente? Aí eu não sei. Aí a gente tem que trazer para dentro, porque é o que a gente cansa de falar aqui entre nós, né? Os terapeutas, as pessoas que trabalham tentando melhorar a sua e a vida dos outros, é que vem de dentro e não de fora. Então a gente precisa de autoconsciência, a gente precisa se melhorar para poder transmitir uma aura melhor para que aquela coisa que não é boa não chegar em ti. E para te ajudar que eles estão próximos. Eu só entendo desse jeito. Eu não tenho condições de mudar um mundo como está aí. As notícias, a ciência, não. Mas eu tenho como mudar a mim. A minha forma de pensar, a minha forma de fazer. E me entendendo. Mas como a Ana perguntou, é agora o negócio. Não é para depois. Depois vai ser só consequência. Né? E eu me lembro que num dos momentos que a gente fez aqui, que eu disse, em agosto ou setembro, por aí, a gente não vai nem entender mais o que a gente fazia em março, de tanta mudança. E eu não sei se isso não vai acontecer. Não, a gente já tinha falado, né, que entraria em março a energia, mas, gente, janeiro já começou já bombando. E de lá para cá é só correria. E outra coisa também acertamos aqui, vai ter conclave. Outra mudança grande. Eu falei, vai ter conclave. Por quê? Porque é uma mudança, né? É polo do mundo, né? Roma é polo do mundo. É a Roma antiga no mundo atual, né? É o centro religioso do planeta. Não é um o eixo único. Que também vai mudar. Vai mudar. O centro econômico vamos dizer assim, do planeta seria a Inglaterra, né, que é onde tem o dinheirão, né, e o centro militar de arma dos Estados Unidos. Então, tá tudo mudando, tá?
vou chamar de doido, tá? Mas não é. Cada um pensa do jeito que quiser, mas tá lá esse presidente aí mudando tudo e fazendo mexer com todo mundo, né? Acho que só falta mesmo a Inglaterra acontecer alguma coisa por lá no sistema econômico, mas eu vou dizer que vai acontecer. Porque agora no próximo mês a gente está com ali, ó, o Urano em Touro, 26 graus. Quando ele chegar em 29 graus, que ele vai mudar para Gêmeos, vai ser o grau aquele de pegada. Quer dizer, agora eu vou me despedir de Touro e agora vai acontecer. E aí, provavelmente, a coisa econômica realmente... Aí vai ser dinheiro. gritaria, porque vem Aí vem tipo quebra de bolsa, alguma coisa desse tipo que nem teve em 1929, né? Parece uma coisa ciclo, assim. né? Então é 100 anos, é o ciclo. E aí dá aquela correria. Então assim, ó, hoje a gente está num momento muito forte. E a gente precisa entender que esse momento que está fora é a mesma coisa que está dentro. É só a gente se colocar na posição e conseguir entender o que está acontecendo. Não é isso fora que vai resolver as coisas que a gente precisa. A gente precisa ter consciência, questionar, que nem a Ana falou, não é? Procurar o que é direito, que nem a Cássia falou. Né? Essas coisas são importantes. Estudar, né? Eu acho que o grande segredo é estudar, porque tem ciclo na história, estudar a história. Porque a história conta tudo, gente. Ali são coisas registradas. Sabe, quer dizer, assim, eu tenho uma coisa, eu tenho um vício, né? Que eu gosto muito de dorama, né? Meu marido dá risada de mim. Por que tu fica assistindo essas coisas? Mas eu gosto daqueles que são históricos. E tem uma coisa muito interessante dentro da dinastia chinesa lá, que eles tinham os historiadores. O que era? Era um escrivão, vamos dizer assim, que ele ficava registrando o dia a dia do imperador. Tudo que ele fazia, tudo que ele mandou para a guerra, o exército, tudo mais. Então a China, e esses povos asiáticos, ele tem um registro de história perfeito, maravilhoso. Tanto que a gente lê sobre dinastia Ming, dinastia Ling e tudo mais, aqueles escritos que eles têm, aquilo ali tudo eles contavam, era a história no presente, vivendo, não é que nem a gente muitas vezes que tem que contar a história de que aconteceu há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, porque a gente vai contando conforme a memória que se tem. Não, eles registravam a história. E justamente, eu acho assim, esse registro de história que fez com que eles como nação tem hoje um pensamento muito mais humano, apesar da gente achar que não, mas para eles são muito bons. Tanto que a maioria das coisas lá são todas estatais, todo o governo dá para o povo, o governo financia para o povo, e as coisas acontecem lá. Aquela vez que teve um tsunami, acho que foi no Japão, né? Que teve que destruir pontes, destruir um monte de coisa. Gente, meses eles construíram. Reconstruíram as pontes. Rápido, né? Aqui a gente vê as coisas acontecendo. Passou um ano da nossa enchente e muita coisa não mudou. Teve gente ainda que há pouco tempo já estava em abrigo. Sim, tem animais ainda em abrigo. Em abrigo, né? Mas sabe que as obras de 2014 da Copa do Mundo acabaram ano passado? Exatamente. 2014, nós estamos em 24, 10 anos. Então, a gente vê assim, é um povo que com a sua resiliência toda, aprendeu muito como ser ágil naquilo que o povo, que a comunidade precisa, né? E acredita também, porque... E não fica só esperando, né? Exato. Tem os vídeos de acidentes, capotou lá o carro do tomate, da laranja. Em questão de segundos, para tudo, todo mundo cata ali, recolhe, bota nas caixinhas, né? Espera para virar o caminhão de novo e segue vamos lá. Embora. Aqui não, aqui vira o caminhão, pega tudo e acabou. As pessoas levam tudo. Sempre tem alguém que para pegar. Levam tudo. Depenado. Até porque, não, tem seguro, leva tudo. E nem te mete em querer, entendeu? É outra consciência. Né? É outra cultura. Nós fomos educação. Exatamente. Assim, se a gente for olhar isso, né? A gente foi aqui colonizado em cima de uma outra cultura. Que não tem nada a ver com essas outras culturas. Somos uma grande mistura de culturas. Exatamente. Né? E essa grande mistura fez com que cada um tirasse mais do outro, né? Então a gente vê, o espanhol tirava do português, o francês tirava do espanhol, e assim foi indo, gente. Qual é o nosso aprendizado? Quem nos colonizou? Quem nos colonizou tem esse pensamento. E quem Europa, veio para cá? Né? Quem que veio para cá? Né? É a Europa toda.
É esse o pensamento. E aí a Ásia toda é diferente. Ah, mas então a Ásia não presta. A Ásia... Eu não quero questionar quem é que presta ou quem não presta. Agora, cultural. Se eu agir dessa forma que a gente está falando, não é uma forma correta, no meu ver agora. Né? Virou um caminhão de tomate, eu vou lá, pego uma caixa e vou me embora. E nem olho para a pessoa. Não, vamos levantar, né? E vamos botar no lugar e segue o teu caminho. Não é teu. Não é meu, não pega. É o trabalho da pessoa, imagina o que é aquilo ali, a gente nem imagina. Mas não. Então, assim, ó. Não vamos longe. É educação que a gente teve, mas que não é de agora. A gente não é culpado. Mas a gente precisa ter consciência nova, só de isso. Começar a mudar, né? De começar a mudar. Isso. Não vamos longe, na própria enchente, né? Sim. Que tivemos um ano atrás. As pessoas ali... Desviando doações. Não, doações. Nossa, as próprias pessoas roubando dos seus vizinhos, das pessoas. E tipo assim, sem consciência solidária, sabe? Se colocar no lugar do outro. Porque o momento que baixasse as águas... Puxa, será que eu tenho alguma coisa que eu posso aproveitar ainda? Muito triste a gente ver um ser humano assim, né? A gente viu os dois lados. O lado bom das pessoas e o lado não bom das pessoas. E tudo isso a gente vê em todos os setores, em todos os lugares. Principalmente aqui Mas aqui dentro do nosso país, a gente vê muitas coisas que não são legais, porque também não existe um incentivo. Isso é muito importante também a gente parar e refletir sobre isso. Não tem. Precisa um incentivo que inicie lá de criança, sabe? Tu ter uma educação que fale das coisas, das relações humanas, sabe? Como é que tu te comporta quando tu vê um coleguinha caiu? O que tu faz? Tu não importa, tu segue o que tu tá fazendo, ou tu para e ajuda e faz alguma coisa, porque em algum outro momento tu que vai cair, tu vai precisar dessa ajuda. Sim. Sabe? Quando um coleguinha não tem o lanche... Eu tenho bastante, por que eu não posso dividir? Isso aí. Se cada um da turma der um grão de uva, um moranguinho, um não sei o que, aquela criança que não levou lanche vai lanchar bem, super bem. Teve um tempo, nós estávamos lá em Portugal, lembra que teve aqueles incêndios lá em Portugal? Sim. Foi bem naquela época que a gente estava lá. Aí, assim, uma coisa que me marcou muito, que a gente tinha uma praça, nós estávamos em Leiria. E no centro da praça, eles fizeram um evento, assim, de doações. Então, cada um chegava ali, as pessoas estavam ali, doavam o que queriam, né? Doavam o quanto podiam. Aí, tudo aquilo que foi arrecadado, eles foram anotando tudo. Aí, no final do dia, assim, eles mostraram, né, que tinha sido arrecadado e tudo mais. Aí, continuou por mais uma semana aquela arrecadação. Aí, quando chegou, acho que uns 10 dias depois, eles mostraram o quanto tinha sido arrecadado e trouxeram as pessoas. Teve a parte de Nazaré, que foi atingida. Não me lembro qual é a outra cidade também que foi atingida, tudo em volta de Leiria ali. E davam aquele dinheiro para a prefeitura. Olha, nós estamos dando tanto para essa prefeitura, tanto para essa prefeitura. Mostravam. Prestação de contas. Prestação de contas. E depois a gente veio para cá, né? Minha filha estava morando lá, eu voltei para cá. Depois, quando eu retornei de novo, eles iam na televisão mostrar: olha, aquele dinheiro que a gente recebeu, 50% foi usado aqui, 20% foi usado ali. Era uma transparência. Assim, que a gente olhava, meu Deus do céu, tomara que um dia a gente possa viver isso no nosso país, sabe? Tu enxergar que aquele, a gente deu a doação 10 euros, teve um destino, 20 euros, né? Tu enxergar que aquilo ali junto com todo mundo teve um destino, chegou lá, mostrava as plantações destruídas, as casas destruídas, mas mostravam para as pessoas mostravam, dizer, sim, nós recebemos, sim, a minha casa foi erguida. Gosto de doar, né? Aí, tu sabe aqui o que mostram, né? Teve doações, o que vamos fazer? Vamos comprar um avião, um helicóptero novo, um não sei o que, tá, mas... E a ponte lá, que foi a população que teve que construir. Sarandi aqui, o pessoal falando. Aqui no Guaíba. A casa de bombas ali. Sem que precisa. Do mesmo jeito. Exatamente. Eu vi, tem um... A gente, querendo ou não, a política está dentro da vida da minha casa, então acaba tendo que falar de política. Sim. Porque eu preciso dela para viver, eu preciso dela me ajudando. Se planejar, né? Qual é o plano de recuperação, ou qual é o plano de manutenção, de prevenção? Exatamente. Vão desassorear os rios? Vai ser um trabalho em conjunto com diversas prefeituras ou né, o estado todo? Porque isso não foi só aqui. Aqui foi o acúmulo, é onde estamos mais próximo do nível do mar. Né? Porto Alegre é a cidade mais com Guaíba,
É a parte mais dali, só o mar. Lagoa dos Patos lá desaguando no oceano. Tá no nível, né? E aí, isso que vem descendo, isso que vem acontecendo, não é só aqui, isso é um efeito cascata. Então, vamos fazer um trabalho em equipe, um trabalho conjunto com todas as prefeituras, desassorear os rios, tirar os cascalhos do rio, como era feito antigamente. A extração de areia, tá? E aí, tem pessoas que lucram horrores. Proibiram. Minha filha trabalhava na Votorantim. A Votorantim tem que ser retirada areia de água doce. Mas teve foi feito lá botaram, achei um decreto, não sei o que era proibido. Sim, aí não podia vem a mais questão tirar. ambiental. Ok, Questão vamos ambiental. preservar, mas e a longo prazo isso? Só que desceu muita areia, que o rio agora tem, a profundidade dele reduziu bastante. Assoreou tudo. Exatamente, e está precisando ter outra coisa é a saída lá da Lagoa dos Patos, né? Tem Que é que ser muito aumentada, pequena né? a vazão. Estreita, sim. Então, claro que é ruim, porque quando baixa aqui, o mar entra, né? Sim. Aí, quando levanta aqui, tem que sair. Mas tinha que ter, eu não lembro se é na Holanda, No onde é que Panamá, tem um sistema de Panamá. comportas, É. né? Que fecha e abre. Gente, será que isso é uma coisa tão absurdamente cara? Mas pelo resultado que pode dar, será que não vale a pena o investimento? Não, mas acho que cara e dinheiro não falta. Né? O que falta é pegar esse vontade. dinheiro, que nem a gente estava comentando, e botar lá. É vontade. Destinar lá. Né? E outra, faz um ano. E também a gente comentou há pouco aqui, na China, no Japão, nesses países mais desenvolvidos educacionalmente, quer dizer, as pessoas com uma consciência melhor, demora também, uma semana, demora um mês, demora 3 meses, né? mas nós estamos há um ano. Por exemplo, entra uma gestão, faz um projeto de um vamos dizer assim, de um canal, né? E aí, até que aquilo seja aprovado, até que aquilo entre, né, que possa ser executado, já trocou o governo. Aí o próximo que vem, vamos fazer. Aí começa, mas não conclui. Ou não aí vamos fazer, né? Porque não é mais interessante, porque não dá voto. E aí o dinheiro vai fora, porque já começou, já contrataram, já isso, aquilo, e o dinheiro vai se diluindo aí. Falta de dinheiro aqui no país não é. Não é, porque tem muito, e quando deu a carga tributária é imensa. Não tem porquê. Então todos os desastres que teve por aqui, eles não arrumaram foi por causa da política, os políticos. E não falta de dinheiro dos impostos que recolhem da população. Vai passando de governo em governo. E esse é o momento da gente questionar tudo. Porque isso não dá mais para ser desse jeito. Agora, como a gente vai fazer isso, vai de cada um. Mas a gente não pode mais saber que as coisas estão erradas e aceitar. Se tu tá contra isso, tu não pode aceitar que o teu deputado, que o teu partido, que o teu sei lá o quê, politicamente, faça. Tu não pode aceitar, então tu saia. Né? São os teus valores também, né? São os teus valores. Começa a entender que isso é importante, porque na hora do voto, vale o voto daquele que não tem qualificação nenhuma, como aquele que tem a maior qualificação. Vale igual. Vale mesmo, né? Então só precisa ter consciência. Não precisa ter pós-graduação. Só precisa ser. Mas seria muito interessante, né? se os cargos, né? Por exemplo, o secretário de Educação, alguém formado em educação. Secretaria do Esporte, alguém... Aí tu já está entrando em outra... Não, mas... Né? Mas com competência. Não o Zé das Couves lá... Exatamente. Mas daí tu entra o padrinhamento, conhece o fulano que conhece o fulano, o ciclano. Sim, mas e o resultado do trabalho? É toda uma estrutura, né? Que a gente fica vendo assim um dia... Assim, a gente olha para o Plutão, que ele venha com toda essa força aí e causa essas mudanças. E vai transmutando, pelo menos transmutando para melhor. Para trazendo coisas melhores, é né? Um negócio, Ana, Annelise. É assim, ele vem transmutando sim, mas ele não quer dizer que venha para melhor. Por quê? Porque ele não tem assim... então eu vou voltar para... Não tem retrogradação. Agora ou tu faz ou tu faz. Então vem pela dor ou vem pelo amor. Não tem como a gente sair para trás, que na entendeu? verdade eu acredito que a transformação ela está aí. O planeta ele tá trazendo essa possibilidade e vai acontecer a história de tudo, né, a evolução, só que a gente tá falando de ser humano. Então assim, o que tem dentro dessa índole, o que tem dentro daquela e daquela outra, ela vem se trabalhando para fazer essa transformação para se tornar melhor, ou ela tá vindo existe essa possibilidade de transformação do todo,
como por exemplo, a gente tem estamos num momento que a tecnologia está vindo com tudo, mas dentro daquele ser humano, ele tem uma coisa boa e vamos transformar isso e trazer coisas boas para mim e para todos? Exatamente. Ou eu vou pegar isso e vou bolar alguma coisa, o que eu posso fazer para ludibriar? Porque a gente está vendo horrores de coisa acontecendo, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins dentro da tecnologia. Né? Então, isso talvez é o que o José Luiz está trazendo, de que o planeta transformação está aí, mas não quer dizer que vai ser para algo melhor. Pode ser melhor para mim se eu estiver num caminho bom, fazendo o que é preciso, pegar o lado bom daquilo que tá sendo oferecido. Agora, se eu tiver uma mente ruim e eu pegar aquilo ali que existe facilidade e botar numa caminhada ruim, vai ser ruim, tanto que a gente tá vendo aí tantas coisas, quantos golpes, cada vez mais, e tu fica apavorado. Se aprimorando, de que tu tem medo de tudo agora. Tecnologicamente. O criminoso de rua tá sendo extinto, é uma profissão que tá sendo extinta. O batedor de carteira não tem mais, agora mas é golpe. Ele entra pela rede social. É golpe. E aí ele dá o golpe. Então não tem como a gente escapar disso. Agora o sinal tá aí. Não vem me dizer que não existe. Está aqui o sinal e o povo vai ter que se modificar de algum jeito ou de outro. Ou vai perder, ou vai ganhar. Mas quem vai depender que isso mude somos nós mesmos. De acordo com a índole, com isso que tu tá falando. Se eu tenho uma boa índole, as coisas vão correr melhor para mim. E se eu tenho uma má índole, eu vou fazer as coisas correr o melhor para mim. Agora, a consequência disso vai ser nossa. E aí a gente falando de energia, para aquilo que a gente tem conhecimento, o fato de tu tá vibrando uma energia boa, ou tu tem um pensamento bom, tu tá num caminho, tentando estar num caminho reto, não quer dizer que no teu caminho não vai surgir esse tipo de pessoa. Tu só tem que ter o teu olhar e identificar, isso aqui não serve para mim. Ou na intuição que vem, não sei, não tô sentindo que tá muito bom. Espera. E tenta não fazer algum negócio que tu vai envolver aquela situação ou aquela pessoa. Pois é, no mapa. Porque Rafa, pode dar ruim. No mapa aqui. Se a gente pegar Marte com o Netuno, que está propício, tem um sinal maravilhoso, mas é aquela coisa, aqui pode ter um embuste, porque o Netuno, ele é tipo as brumas de Avalon, né? Tu não enxerga, tu tá indo, mas tu não sabe se tá lá mesmo ou não, tá na tua frente. E o Marte é o ansioso, o que ele vai fazer? Ele vai cair nos embustes. Agora, vamos fazer. Agora então eu vou perder a oportunidade. Perde dinheiro, perde isso, perde aquilo. Também tá bom para isso. Mas vai depender de quem? De nós. Da avaliação pessoal, mas o sinal tá aí. A gente precisa ter esse tipo de cuidado. Porque senão tu vai ser ludibriado. Por quê? Pela rede social. Pela IA. Por tudo que tá acontecendo. Pela fala. Porque quem é bom na fala não quer dizer que ele tem expertise, não quer dizer que ele seja... E outra, agora que falou a consciência, né? Agora que a gente tá falando o quanto a gente tem que cada vez mais ser consciente daquela escolha, como tu disse, a escolha que e responsável pela consequência. Responsável pela consequência. Agora, o que te dá isso? Quando tu conhece. Quanto mais tu conhecer sobre aquilo que tu tem que escolher, mais tu vai ter condições de não errar tanto, mais né? Acertos, né? E menos mas erros. Aí, juntando isso que vocês estão falando, também tem a ver com o ser humano que está desenvolvido por um lado... ele, enquanto ser humano, está desenvolvido para o lado bom ou não. Porque essa pessoa que hoje aplica golpe, ela passa o tempo todo estudando o furo da situação. E ele estuda muito, então ele é inteligente. Exatamente. Só que ele não é um ser humano desenvolvido. Então ele vai aplicar para aquilo que ele tem facilidade, que é a energia dele. E isso a gente também tem que ter. O estudar é extremamente importante, mas te desenvolve a tua parte espiritual, o teu lado, né? O que é espiritualidade? Cima, né? É tu se tornar melhor a cada dia, tentar olhar para os teus erros, olhar para dentro de ti. Por que não foi legal? Por que daqui um pouco eu atraí aquele tipo de situação para mim? O que eu ainda estou vibrando? Por que eu ainda preciso disso? Então, a espiritualidade, ela precisa estar no contexto geral, porque senão as coisas estão vindo, agora tu vai utilizar como?
Pro lado bom, pro lado ruim. Isso, e aí o livre-arbítrio é teu, de tu fazer o que tu quiser com essas aquilo, o energias conhecimento que tu aí, tem, né? E também arcar com as consequências daquela atitude tua. Uma outra coisa que acabamos de falar é Júpiter em Gêmeos. Ele tá ali agora, ele tá ali, ó, 22 graus. Logo, logo ele vai passar para Câncer. Então, Júpiter em Gêmeos é o seguinte... É o excesso de comunicação, é uma barulheira danada. O que eu chamo de barulheira? São várias informações boas e ruins. Então a gente precisa filtrar isso, porque aqui tá assim, ó, vamos dizer, se fosse nível 1, Gêmeos nível 1, com Júpiter é nível 4. Quadriplica a quantidade de coisa nova que chega, e a gente tem que estar, sabe, coisa nova, sei lá, do lado bom, do lado ruim, vai depender de cada um de nós. Não tem filtro, né? Não tem Vai filtro, tudo. então tem muita coisa aparecendo. Daqui mais um tempo, graças a Deus, vai passar para Câncer. Daí nós vamos cair para dentro daquela área mais intimista, mais família, mais eu. E aí nós vamos começar a questionar isso intensamente. Daqui a um pouquinho mais. Ele está em 22 graus, quando ele chegar no primeiro grau de Câncer, ele começa a modificar. Daqui um pouquinho mais quanto? Olha, teria que olhar aqui. Eu olho e depois eu digo, tá certinho. Mas assim, ó, como ele tá em 22, faltam 8 graus para ele pular para Câncer. Mas por enquanto, a informação é importante. Aqui, no caso, ó, a informação verdadeira, né? Júpiter tá ali, é importante. Mas a informação verdadeira, para mim, pode gerar uma consequência ruim, sabe? Então vem muita coisa forte, vem, tipo assim, coisas novas, né? Informações novas, pensamentos novos, ideias novas, cheio de coisa nova. Só que a gente não pode fazer tudo, a gente tem que filtrar o que chega pra gente, porque cada um pode alguma coisa e outros não podem algumas coisas. Então é um momento assim que tem muita coisa no mundo e eu vou fazer tudo. Ou eu fico apavorado, mas o que eu vou fazer? Então tem as duas pontas, né? Então é um momento que tá, eu chamo de barulho de informação, muita informação. De todo ruim não é, mas a gente vê que tem um sinal quadrado ali, que dá um sinal com o nó do norte, né? Então, Júpiter, quadratura, nó do norte. O que é o nó do norte da nossa vida? É o norte da nossa vida. Ele está quadrado, então as informações vão chegar, a gente precisa filtrar elas para que a gente consiga chegar no norte da nossa vida. A gente não pode... Ou seja, a gente tem que ter propósito, a gente tem que saber exatamente o que quer, a gente tem que ter meta, a gente tem que ter objetivo. Porque senão tu te perde. No meio dessa multidão, um monte de gente falando, a gente, voltando eu de novo para a questão da espiritualidade, existe aqueles que estão ali para atrapalhar. Então, estão gritando porque querem atrapalhar. E outros estão gritando porque estão reivindicando alguma coisa e porque estão querendo, sabe? Abre caminho que eu tenho um propósito. Falando exatamente isso, porque Júpiter, o regente desse ano, ele é o poderoso, ele é Zeus na mitologia grega, né? Ele é Zeus. Agora, o que o Júpiter faz em Gêmeos? Ele tem uma ideia, ele tem uma comunicação, ele tem uma proposta. Os Gêmeos é o Hermes, né? Leva e traz informação do céu para a terra, da terra. É o fofoqueiro. Ele é o fofoqueiro, ele é o cara do comércio, ele é o cara que conversa com duas pessoas. A gente vê o que está acontecendo a nível comercial no mundo. Nossa! Tá muito, né? Tem muito ele é o cara que conversa com os dois lados, aqueles lados que acham que não podem conversar. Os deuses e os terrenos. A gente não pode conversar com Ele é o Deus. intermediário. Ele é o intermediário, porque ele vai lá e volta. Ele é o que mais tem informação, então. Ele tem todas as informações. Gêmeos e o Virgem, eles são regidos pelo mesmo, que é Mercúrio. Eles têm todas as informações. O que Júpiter está fazendo aqui ali? Nessa ele tá mesa assim, a gente tem 2 geminianas e uma virginiana. E uma virginiana. Tem toda a informação. Mas também tem um sagitariano, né? E aí, que tem que nos dar a direção. Que é o regente. Tá fazendo isso. Qual é o regente? O regente hoje de Gêmeos aqui, nesse caso, ele tá é Júpiter. E Júpiter está apontando a flecha para algum lugar. Ter foco. Eu pego todas essas informações aqui, eu pego todas essas coisas que estão acontecendo e eu boto foco naquilo que eu quero na minha vida. Né? Na minha vida. E aí eu consigo acertar. Por quê? Porque ele está oposto ao nó do norte, que é o norte da nossa vida. Então, cada um de nós vai ter Júpiter oposto, quadrado com o nó do norte. Só tem que olhar qual é a casa, onde é que é. Aí é o mapa fechado de cada um. É a nossa consciência, a gente se entendendo. Mas no mundo tá assim agora, porque ó, aqui é 5 de maio, tô botando a cidade de Porto Alegre, né? Então é agora. Hoje, isso aqui é hoje. Não, e uma coisa que a gente tem que entender é que o máximo que eu vou conseguir mudar
É a mim mesmo. É a mim mesmo. E é o suficiente, Ana. É o suficiente. 8 bilhões e não sei quantos mil pessoas. Se cada um mudasse a si mesmo, Se né? cada um mudasse para o melhor, como é que ia ficar? Tu acha que não ia ser assim? Ia ser completamente diferente. Tá, então vou trazer uma coisa aqui. Dentro de todas essas informações que a gente teve, né? Então, avaliamos aí o primeiro quadrimestre e a gente precisa olhar para o nosso próximo quadrimestre. Não é nem o ano o restante, o nosso próximo quadrimestre. E uma coisa que está pegando muito para todos nós, além de tudo que a gente falou, mas a gente está precisando muito direcionar para a questão financeira. A gente sabe que as coisas estão difíceis, a gente olha isso todos os dias quando tu vai no supermercado, Inflação, tá um horror, e tem gente dizendo que não tem inflação, não tem como, não tem. Tu vai no supermercado, Gente, o tu café vai... É meio quilo, 500 gramas, 30 e tantos reais. Mas tudo, tu vai e tu vê assim, a cada dia sobe 1, 2, 3 reais, e aquilo não vai diminuir. Então, assim, o que a gente pode fazer para, né, trazendo aqui, não existe mágica, mas existe alguma coisa que a gente pode fazer para que o dinheiro venha, porque a gente não deixou de fazer nada. O dinheiro não deixou de existir. Ele simplesmente estava espalhado aqui, Tá circulando, ele foi todo para um lado. E o resto ficou com nada ou as migalhas. O que a gente faz de novo para trazer esse dinheiro para cá? Qual é que é a casa do dinheiro ali? Então. Vamos encher-la de mapa de planeta. Se 8 bilhões de pessoas tivessem uma consciência daqui um pouco, até para vibrar numa energia para fazer de novo esse dinheiro vir ou trabalhar as suas... aquilo que tu tem de melhor e trazer para o todo, para o coletivo, não sei se isso, né, é uma ideia, enfim, mas o astrólogo tá ali, ele que vai trazer a solução para nós. Não, solução. Aponta o Jamais. norte. O que a gente falou, precisa do norte. o que a gente falou mesmo foi que a gente está num momento de transmutação e de mudança, né? Então, a consequência disso, sinceramente, eu não sei. Que vai depender de cada um de nós, né? Mas se a gente pensar que o que está de fora está nos afetando muito, 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 né? Plutão é um planeta de 15, 20 anos em cada... Então ele é de geração, ele é um planeta geracional. E ele mudou de signo, foi para Aquário, falei, né? Em novembro. Aí agora, nesse mês passado, Netuno, planeta geracional, mudou de signo. No próximo, agora no final desse mês... Saturno, ele não então, tá mudando tudo ele mesmo. não é geracional, mas ele é um planeta que muda a materialidade. E dura 3, 4 anos, ele muda de signo. Júpiter também não é geracional, mas ele é social, junto com Saturno. Ele sai de Gêmeos, muda para Câncer. Família. Tudo nesse ano. Tudo nesse ano. Quer dizer que tudo que está de fora, o que é dentro, tá? Sol, Lua, Mercúrio, Marte e Vênus. Esses somos nós. Os planetinhos que estão rapidinho e que mudam quase que diariamente, a Lua diariamente, o Sol, né? Esses são nós, somos nós, enquanto seres humanos. Agora os outros, Júpiter e Saturno, sociais. Muda uma sociedade. Muda uma sociedade. Não chega a ser geracional, mas muda uma sociedade. Muda uma ideia. Muda uma ideia dentro de um quadro pequeno. E os outros 3 que eu falei, né, Netuno, Plutão e Urano, é geracional. Então, hoje a gente tem muita pressão de fora para dentro. Vou dar um exemplo. Estados Unidos taxou a China em tudo, né? A China começou a comprar de outros lugares. Começou a comprar do Brasil a carne, por exemplo, agora. Eles começaram a comprar soja, tudo de novo. muito também. Soja. Subiu a ração dos cachorros, subiu a carne, porque estão exportando tudo para lá. Qual é a consequência? Em vez de ter melhora para nós, não melhorou. Não teve. Entendeu? Pra quem é fazendeiro, né, criador de gado, talvez sim, talvez tenha melhorado. O grande criador faz isso agora. O que eles estão fazendo? Que aquele pessoal que trabalha com a economia menor, né, que é aquela economia familiar, aquele plantio familiar, o produtor familiar, esse vai ter que ser valorizado, porque é esse que nos abastece. Esse é o que vai... Porque o outro quer ganhar dinheiro. Destacar. Pois tu entende que existe
afetou essa situação econômico-financeira do mundo, afetou a nós, e aí vai gerar o quê? Esse tipo de situação, puxa vida, mas o pequeno produtor, o cara que realmente vai uma feira lá e joga o alface, o arroz, coisa para nós, esse aí não está ganhando nada. Ele tem que ser valorizado. Ele precisa ser valorizado, precisa ser investido nisso. Então os governos... Porque eles falam em plano safra, o plano safra financia grande produtor. Só o grande produtor. Então, assim, porque daí tem o agro, aí a gente vai em frente de novo, no Congresso e tudo mais de novo, na política. Porque o agro, se não dá, ele bate o pé, nada sai. E é muito pouca gente. Ele é muito dinheiro. Ele tem muita força. É muito dinheiro, mas muito poucas pessoas. O que a gente tem que fazer? Aí é a quantidade de novo, né? Aquário. É o social. Não, aí é o social. Vocês entendem, só para concluir, né, que existem várias coisas que estão acontecendo que nos afetam de um jeito e, infelizmente, não é bom. Então, não posso dizer que vai melhorar. Eu acho que vai piorar e na tensão da piora, nós vamos ter que se mexer de alguma forma para mudar essa situação. Tá tensionando. Não, mas por outro lado, pensando, vamos avaliar, tá? E disso tudo que tu falou. Então, assim, se os grandes produtores estão sendo hoje beneficiados por todas as questões externas, e aí é o pequeno produtor que vai ter que abastecer o nosso mercado interno, o nosso olhar muda, porque a gente vai ter que começar a ajudar esse produtor interno, porque é ele que está trazendo alimento para nós, ele vai ter que começar a ser incentivado e nós vamos ter que começar a comprar mais dele, ou seja, ir para as feiras, comprar dos produtores pequenos. Então ele também vai ter que ter um olhar diferente e nosso olhar muda também. Porque nós vamos começar a olhar mais para aqueles que estão dentro e os pequenos... Quem é que vai mudar isso? Exato, então é uma mudança. A gente começa a ver isso, gente. Aí tu começa assim, o produtor, quem é o produtor rural? É o pessoal do MST, que foi taxado como o quê? Eles são bandidos, eles são marginais, eles são não sei o quê. Não são todos claro que rurais não. que é de MST, porque tem... Não, mas a grande força, sabe? A gente tem os acampamentos ali, eles não produzem absolutamente nada. Sim, mas assim, tu começa a entender que a grande maioria do pensamento das pessoas é esse, que se eu depender do produtor... Talvez tenha que mudar isso, então... Exatamente, aí entra as mudanças. Precisa ser mudado. Aí entra as mudanças. Então, assim, se ele está ali e ele sabe plantar e não está plantando nada, poxa, vamos viajar aqui pelos interiores, aqui tu vai ver a quantidade de terra que tem sem nada, só para daqui de Porto Alegre até Pelotas, tu passa por um campo, e só gado, plantação não tem nada. Tu vai daqui para Florianópolis, tu vê muito mais plantação. Daí tu vê banana, tu vê campo de banana, fumo, soja, milho. Tu vê daqui para cima tem muito mais plantação do que daqui para baixo, porque o Rio Grande do Sul é tudo mais pecuária do que e tem plantação, acho que agora que começou mais, da incentivo de arroz e feijão, né? Agora começaram a incentivar de novo, né? Mas a gente vê assim, mas por quê? Porque gado dava muito mais dinheiro, né? Dá ainda, né? Ainda dá muito, mas tem que ter um limite da população, eu entendo, né? O limite da população de um país. Agora vai ter que começar. O povo. Porque o outro país está importando de nós um bem, porque nosso país ele é só produtor, né? Não tem indústria, comparado com os outros, não tem. Não faz nada. A gente entrega as coisas e depois compra pronto. Né? Então, mas o gado, mas aí quem é que cria gado? Quem é que em apartamento? Não, né? É só quem tem espaço para fazer isso. E é essas pessoas que estão ganhando. Eu quero que elas continuem ganhando, mas as pessoas que moram num apartamento que precisam comprar carne no supermercado... Até eles também precisam se alimentar, né? Triplicada de preço porque está sendo exportada. Por que ganha na exportação? Porque em dólar vale R$1, eu ganho 5. Tá? O valor nem é o valor, é só por causa dessa mudança de moeda. Mas as taxas, né? Tem taxas. Sim. Mas... Vamos dizer assim, não mais da metade, mas uma boa parte fica com imposto. Fica com imposto. Que negocia a transação. Mas aí a gente tem, por exemplo, aqui em Viamão, a gente tem os produtores agrícolas de arroz, e que são do MST, e que são os maiores produtores de arroz orgânico do país. Do país. E ninguém sabe quase. Como é que é? Tem um nome ali, eu conheço até o pessoal ali. Esse tipo de coisa não tinha que ser só aqui, tinha que ser em vários lugares do país, em todos os cantos. Uma coisa para que essas pessoas pudessem comprar esse tipo de arroz. Eles nem vender tudo, acho que vende, não sei.
Mas aí tá relativizado em função da ideologia política de não sei o que, e gente passando fome, né? Então, eu vejo, voltando à astrologia, os planetas de fora, eles estão nos pressionando de um jeito que é pra gente tomar jeito, entendeu? Tomar jeito. Ou tomamos uma posição de melhorar a nossa vida enquanto ser humano individual e melhorar para nós e para todos, ou a gente vai ficar escravo e continuar escravo para mais alguns anos na frente. Temos que ser e não necessariamente ter. Ter é importante para nossa sobrevivência aqui, mas o nosso maior objetivo de estar aqui nesse plano, nesse planeta é ser. Ser melhor. Ser melhor. Ontem ainda estava falando sobre isso, né? Que filhos que estamos deixando pro mundo. Do mundo. Porque muito se cobra, assim, né? A gente está ainda vivendo uma educação, um sistema de ensino muito arcaico. Né? Então a criança vai, faz a prova e foi mal, e aí a mãe cobra e não sei o quê. Mas e o emocional do teu filho? O que tu tá entregando? Tu tá entregando um filho proativo, prestativo, carinhoso, que é parceiro? Útil. Nossa, né? isso aí não é trabalhado. Então tem muita escola que estimula a criança, incentiva com competição, com raciocínio lógico e não sei o quê, mas peca nessa parte do social, da interação social. Tanto que tem aquelas escolas que essa prepara para o mercado de trabalho, ou esse prepara para te fazer um vestibular e tu passar naquela. E tem aquela escola mais humanista, né? Mas igual a escola mais humanista, ela também ela segue regras. Isso que é importante a gente entender também, né? Então, às vezes a escola até quer colocar no seu currículo certas coisas e ela é proibida pela Secretaria da Educação, porque não está dentro dos... Até a cobrança, né? Porque daí tem pais, vamos dizer assim, numa turma de, vamos arredondar para 30 crianças, tá? Tem 5 pais que são mais, vamos à parte, a nota não é tão importante, vamos cuidar do social, não sei o quê. Tem 15 que já são... Não, tem que cobrar mesmo, tem que ser um regime militar e papum, e vai pra direção e expulsa aquele ali que falou mal do outro, né? E tem os outros que, pra mim, tanto faz. O que decidir tá bom. Exato. Só meu filho, só a vida aqui já tá Mas bom. isso tá dentro de casa, né? Dentro de casa. Começa dentro de casa. A gente precisa mudar o nosso assunto agora. Tá muito bom isso. Acho que é pano para manga, é muita coisa para falar. Mas a gente tem um objetivo também, que é falar sobre o livro, né, que vai ser lançado agora, mês que vem, que é o nosso volume 2 do Mulheres que Superam. Mulheres que Superam, a Mulher que Me Tornei. Então, por que veio esse livro, né, o segundo volume? Porque o primeiro foi sucesso total, graças a Deus, né, foi muito legal. E aí a gente para pensar, tu viveu uma situação atípica, uma situação que não foi legal e tu conseguiu superar, a gente sabe, todos nós aqui tivemos já situações assim. Bom, o momento que tu tá passando pelaquela situação e aí algo dentro de ti te motiva a passar por aquilo, né? Então também tem muito a ver com a astrologia, com aquilo que tá ali no externo tentando te dar força, ou teu interior mesmo acreditando que é possível e pode, vai lá, passa aquela situação traumática, aquela situação muitas vezes que envolve família, envolve às vezes a questão dos relacionamentos abusivos, envolve o sofrimento através de uma doença, alguma coisa assim. Tu passou por aquilo, depois que tu passou por aquilo, como é que fica? E aí, esse livro traz o quê? A Mulher que Me Tornei, né? Então, assim, passei, não foi fácil, ufa, deu para passar. E quando a gente olha para trás, graças a Deus, passei, mas eu preciso continuar a caminhada. Como é que foi dali para frente? Como é que eu me tornei? E esse é o objetivo desse livro. E vocês, como estão fazendo parte, né, dessa caminhada, como que foi isso para vocês? Ana e a Cássia, né? Não vou dizer o José Luiz, porque isso é um livro de mulheres. Tu vai dar o teu pitaco, com certeza. E assim,
como foi para vocês escrever o primeiro e agora, depois tendo essa consciência? A mulher que informei. Bom, vou começar então, assim, ó, em vez de seguir, né, daqui para frente, eu resolvi pegar a Ana daqui para trás e eu fui parar em 1898. Por quê? Porque é uma coisa assim que sempre me chamou muito a atenção, e eu tenho uma tia, inclusive foi ela que me deu os registros da minha origem, de onde nós viemos, como que a minha família começou, porque nós temos assim, dentro de alguma trajetória da minha mãe, minha também e tudo mais, certas coisas muito fortes em nós, assim. E o primeiro livro, quando eu falei de mim, né, da minha vida e tudo mais, de como eu fui me transformando, eu acabei indo para a parte holística e tudo mais, mas ficou uma coisinha assim, sabe, da onde que veio isso, né? Da onde que veio essa vontade de trabalhar com certas coisas, mas isso era uma vontade que eu tinha desde criança. E uma habilidade, né? Porque não basta ter só a vontade, tem que ter Sim, o dom. Aí eu fui, assim, eu também me motivou, porque a minha filha começou a fazer um estudo sobre a história da família do marido dela. Uhum. E ele é alemão, a família dele veio da Alemanha. E ela conseguiu achar navio, conseguiu achar lugar, conseguiu achar de onde que eles nasceram, todas as origens. Aí eu fui buscar. O máximo que eu consegui, assim, mais longe que eu consegui ir, foi da minha trisavó, que é Magdalena Amado, o nome dela. Era uma escrava que chegou aqui através do navio negreiro, que eu não sei qual, não sei como. Só sei que eu começo a história dela sabendo, assim, o que essa minha tia me conta é que ela viveu em Bagé, trabalhava numa casa em Bagé, e aí começa realmente a gente ter registro histórico através do casamento da filha que ela teve. Sim. Só que no casamento só consta o nome dela, não consta o nome do pai. Então quer dizer que o pai não era negro, era branco. Então naquela época os filhos que nasciam de homens brancos eram registrados só com o nome da mãe, não tinham o nome do pai. Então a gente sabe que de repente o sobrenome veio porque da família a qual ela pertencia. O Amado tem esse nome porque até a Madalena, que ela recebeu o nome, ela recebe o nome assim, não sei se vocês leram o Defeito de Cor, mas ali ilustra muito como que esses escravos eram tratados. Então, assim, antes de descer do navio, eles tinham que ser batizados com o nome cristão, porque esqueciam completamente o nome africano. Sim, não podiam trazer nada, e né? Dependendo da família que os comprava, é que eles recebiam um sobrenome. Então, Para identificar quem que eles pertenciam. O dono. Então, hoje, se eu tenho esse registro da Madalena Amado, porque ela recebeu esse nome cristão, e pertencia à família Amado. Agora, o nome verdadeiro dela, de onde ela veio, com que idade ela chegou aqui, como é que foi todo o antes de tudo isso, a ancestralidade dela, que acaba sendo a minha, isso eu não tenho. Isso eu tenho só vislumbre, vamos dizer assim, né? A vontade de querer saber. Então, começa através disso, da filha que ela teve, da Cecília, que era minha bisavó. Então, a partir eu começo a contar a história a partir, então, da bisavó. Conto a parte dela, mas também conto... E tem uma parte dela muito importante, que é aí que me pegou, porque, assim, a minha mãe contava de como que a minha avó contava para ela, né, que é a avó dela, que é a Madalena, como que ela era. E ela disse que naquela época, assim, as mulheres que cuidavam das crianças, levavam as crianças tudo para tomar banho no rio, né? Então, assim, já lavavam as roupas e já tomavam banho no rio, faziam tudo lá. E tinha uma coisa muito interessante, que quando ela estava indo para o rio, volta e meia aparecia cobra, porque era no meio do mato e tudo mais, e que ela tomava frente e que ela ficava fazendo uma reza com a ponta da saia. Eu até me arrepio, porque foi uma coisa muito marcante na nossa família. E ela ia dando os nós para afastar as cobras. E quando ela dava os nós e cantava uma cantiga na idioma dela, em Urubá, e a cobra paralisava e aí ela conseguia matar. E lá no lugar lá onde ela era conhecida como encantadora de cobras. Isso a avó contava assim, como, sabe, lembranças da infância dela, né? E ela contava isso. Então, assim, não tinha como eu não buscar, né, esse registro. Aí, muito pela minha tia, agradeço muito a ela, a gente chama ela de Tita, mas o nome dela é Maria Gonçalves, assim,
Porque ela que foi atrás, ela achou o registro da Cecília, achou a certidão de casamento dela, achou a foto do pai, né? No caso, a mãe dela, a avó e o vô, né? Então, assim, são coisas que eu fico pensando, quanta gente vivendo aqui hoje tem a oportunidade de resgatar a sua ancestralidade, saber como veio, o que veio, porque assim, são todas histórias de mulheres que superaram muito, porque se ela não tivesse superado toda essa vida, eu não estaria aqui hoje. Não. Sabe? Então, a mulher que tu te tornou tem muito a ver com a tua ancestralidade que fez o movimento de resiliência, olha quanta coisa, né? A gente começa a ler assim, gente. Eu fui atrás. E aí tu conseguiu entender de onde vinha essa vontade de trabalhar com as ervas, de trabalhar com muita coisa assim, até com as pedras, com essas coisas assim, de me sentar. Tinha uma época que eu morava em casa, assim, e eu me sentava na grama. E ali eu ficava, e foi dali que eu comecei a despertar toda essa parte holística. Aí eu ganhei de presente as cartas do Caminho Sagrado, que é com que eu trabalho hoje. E foi ali, naquele pedacinho de terra ali, que eu comecei a desenvolver. Não, faz assim, faz assado, agora tu faz assim. Sabe, até com as ervas, tudo, que eu comecei a plantar ruta, plantar alecrim, plantar um monte de coisa. Foi todo esse contato, mas assim, foi um contato muito intuitivo. De receber isso, assim, e depois, a partir dessa intuição, é que eu comecei a estudar, que eu fui atrás de estudar. Mas essa coisa, assim, de fechar o olho e enxergar mexendo, sabe? Pega aqui, faz ali, mistura e faz não sei o quê. Os insights que, tá vendo que a gente recebe, a gente diz que é a intuição, né? Mas foi muito, para mim, foi muito, muito gratificante, assim, poder registrar isso, sabe? Poder colocar no papel. Assim, os meus livros geralmente eu dou de presente porque eu acho que são histórias que a gente tem para minha família, assim, sabe? Porque eu acho que eu quero que eles tenham essa história. Então, assim, foi muito legal assim viver, voltar para trás e entender a sua origem. Nossa, maravilhoso isso, Ana. E Cássia, para ti, a gente já falou algumas vezes, mas achei interessante assim essa trajetória, né? Então tem o teu capítulo, a tua história ali é de algo que tu passou e que essa página tá sendo virada. E tu tá se tornando uma pessoa diferente daquela que tu era há algum tempo atrás. Sim. Como que tá sendo isso? Essa mulher que tá vindo aí com toda a força. Né? É um capítulo que está sendo construído, mas ele relata ainda os desdobramentos do primeiro, né, do primeiro volume. Trago também a história de detalhes das crianças, de como que eles também estão enfrentando isso, do que está modificando no comportamento, na vida deles, né? Que consequências que tem, porque não foi uma mudança assim só para mim, né? Foi uma mudança que aconteceu principalmente na vida deles, do dia para noite se viram ali, vamos dizer, com as coisas retiradas deles, né? Então a gente teve a mudança de casa, a questão da separação, então não tem mais o pai e a mãe dentro de casa, e para eles isso mexeu muito, né, o sentimento deles, o comportamento de, eu não quero perder mais nada por um período, eles ficaram bem egoístas, assim, né, e acho que através do yoga, através de uma nova formação, aquilo me ajudou muito, muito a enfrentar, a superar aquele momento, né? Porque eu precisava de apoio, eu precisava de validação e eu precisava dar um suporte também para as crianças. Então, eu precisava de suporte, mas eu precisava ser o suporte deles. Então, foi algo assim que foi uma ferramenta maravilhosa que apareceu, acho que no momento providencial, né? Nada é por acaso. E o escrever, não sei o que vocês pensam disso, mas quando a gente escreve, a gente começa a se dar conta realmente, porque quando tu tá ali vivendo a história no olho do furacão, tu não tem a consciência de tudo. A dimensão. Quando tu começa a olhar para trás, que tu passou aquilo, a parte pior passou, e tu olha e tu tem que relatar, tu começa a trazer, vem na memória detalhes e tu começa a ver, nossa, como é que eu consegui passar por isso? Né? Uma situação difícil, se eu não tivesse passado ainda, eu ia dizer, não sei se eu consigo, talvez não consiga, mas quando tu passa, tu tá dentro daquilo ali, tu tá indo.
Tu tá indo, tu sabe que tu tem que passar. Tem É o envolvida, foco que né? a gente precisa e o propósito. Tu tá indo. O próprio trabalho com mulheres, né, que vivem em situações de violência doméstica, o de buscar conhecimento, porque a violência doméstica, como a gente fala, não é só um braço quebrado, um olho roxo, um empurrão. A violência psicológica, ela deixa marcas tão profundas quanto. Mais, né? Ou mais. Eu acho que mais. Porque é uma desconstrução daquela pessoa, daquele ser, a mulher de não se reconhecer, de não saber o que gosta, de não se sentir útil, de ter pensamentos suicidas, das, e como ajudar essas mulheres? Porque a gente está vendo isso que está acontecendo hoje, das mulheres deixar de registrar. Vamos dizer assim, foi um pensamento, um sentimento que eu tive. Por que eu vou registrar? Quem é que vai me ouvir? Vai acender uma lanterna lá, uma luz vermelha e pum, e aí as coisas vão tomar outro rumo. E aí acaba piorando para aquela pessoa que denunciou. Exato. E eu disse assim, eu não tenho como me mudar, eu não tenho como mudar de trabalho, eu não tenho como mudar de cidade, os meus filhos, enfim, vai ser algo que eu vou ter que enfrentar de outra forma, talvez tendo mais resiliência, mais paciência ainda, porque daí eu dependo muito mais do judiciário do que gostaria, né? E hoje a gente vê medidas assim da própria instituição da Polícia Civil, que vamos aumentar o efetivo nas delegacias da mulher. Ponto. Essa foi a solução. Mas, e o trabalho preventivo disso, e o trabalho de conscientização, de empoderamento dessas mulheres. Porque, ok, as mulheres têm esse movimento, né, de vamos trabalhar, não precisa depender do homem para se sustentar, é importante cuidar da casa sim, mas é importante cuidar de si, né, é importante estar bem consigo para conseguir dar o suporte para a família, para os filhos, enfim. E os homens estão se sentindo o quê? Diminuídos com isso, com esse empoderamento? Ou querendo, então já que a mulher tá querendo voar e se empoderar, então eu vou intensificar um abuso, uma desvalorização, porque eu quero ela dentro de casa, eu quero ela dependente, eu quero ela submissa, né? Então, o que está acontecendo? Eles estão se revoltando com isso, com esse empoderamento? Por isso que se intensificou os casos, né? Porque essas mudanças estão acontecendo. Então, a minha parte é contar um pouco desse desdobramento, né? Ainda estou esperando um desfecho, espero que neste ano de justiça a gente tenha um bom desfecho. Um bom desfecho, né? O mais equilibrado possível, porque coração de mãe, assim, sofre, né? Coração de mãe fica apertado em muitas situações que dá vontade, né, não, daqui da minha asa não vai sair e vai ser assim. Mas daí temos o outro lado, né, com acusações. E a justiça e tudo mais. E a justiça, exato. Então... Mas fazendo uma avaliação, pelo que tu tá trazendo para nós, essa mulher, essa Cássia de hoje, tá muito mais forte, empoderada, sabendo o que quer do que a Cássia de 5 anos atrás, de 3 anos atrás, enfim. Sim. Então, a mulher que tu tá te tornando, né? Exato. E isso é importante, porque tu tá conseguindo perceber que tu tem força para seguir. Precisa de apoio, precisa buscar mais estudo, não sei se seria o caso, mas tu conseguir ter um suporte para poder, né, diante até, depende da justiça, mas, se não for aquilo que tu gostaria, tu tem que continuar persistindo e buscando, né? A gente tá, é isso que a gente tem que ensinar para essas mulheres, né? E a gente está cada vez mais vendo que as mulheres estão olhando e vendo que é possível, porque antes nem isso se via, né? Nem cogitavam. Porque assim, eu falo da minha geração... com ele, pior sem ele, é o que diziam. Exatamente. Esse aí era o lema que a gente escutava. Sabe? Então, assim, as mulheres da minha geração, assim, eu fico vendo, assim, quantas naquela época conseguiam ter a coragem de pedir, né? Olha, de viver. Não quero mais, assim, desse jeito. Vou procurar o meu direito, vou procurar a justiça, tudo. Dificilmente a gente via isso, sabe? E hoje em dia, não. Hoje em dia...
Eu vejo assim o quanto isso já acontece com muito mais facilidade até, porque eu digo facilidade porque ficou mais fácil de repente o acesso, porque naquela época eu não sabia nem aonde que eu iria. Não, é que hoje eu acho que a mulher separada, divorciada, ela é mais, como eu digo, é a geração do tu é mais um na multidão, não é assim, o que que os outros vão pensar. Exatamente. Né? Dane-se, ok, é mais uma, sei lá, uma sessentona separada. Dane-se, eu sou só mais uma mulher separada, mais uma divorciada, mais uma recomeçando a vida aos 40, aos 50, né? Porque tem mulheres que não têm profissão, não tiveram estudo ali, o máximo, o ensino médio, talvez, o ensino fundamental, muitas delas. Então, esse divórcio tardio, o divórcio grisalho, que a gente chama, né? Divórcio cinza, ele está acontecendo também. E justamente as mulheres já estão com os filhos criados, já estão com a vida assim, tá, agora eu posso pensar em mim, então agora eu vou me separar, porque daí eu não tenho mais que prestar, o que os meus filhos vão pensar, são pequenos, são isso, são aquilo, então também é outro perfil, né? Mas tá. E eu acho assim que as mães, né, que são as mães que hoje são mães da tua geração, eu acho que assim, eu vejo por mim, que o que eu ensinei para minhas filhas, vão estudar, vão trabalhar para que vocês não precisem depender de homem nenhum. Exato. Porque no momento que vocês tiverem uma relação, que seja uma relação por escolha, não por dependência. Por necessidade. Não por necessidade. Eu preciso sair de casa, mas eu vou ter que ter alguém que me sustente, porque antes era meu pai, agora eu vou ter que ter um outro. Não, mas aí existe uma coisa também que está acontecendo, uma inversão de valores, porque quando tu diz... Claro, eu entendo isso, sim, que quando a mãe diz, tem que fazer a tua história, tu tem que trabalhar, tu não pode depender, ela tá fazendo isso porque a realidade dela é um sofrimento, porque ela começou a depender daquele marido. Então, o abuso, a retaliação vem toda daí. Só que hoje nós temos que viver o seguinte, um relacionamento, ele é equilíbrio. Exatamente. Então, assim, o homem, ele tem um papel dentro dessa relação, a mulher tem um papel dentro dessa relação, as crianças têm um papel dentro dessa relação. Então, se eu continuar nesse papel dizendo assim, não, eu tenho que ser dona do meu nariz, eu não posso depender, o que vai acontecer? Tu se torna muito mais forte, no sentido de que eu posso e eu fortaleço o meu lado masculino, e o que eu vou atrair? Porque a gente está falando também de energia. Eu vou atrair um homem fraco. Eu vou atrair um homem que ele não vai ser aquele que vai suprir. Então, assim, cada um tem que estar no seu lugar. A mulher, ela tem que dar, ela pode ganhar o dinheiro, ela pode ter o seu dinheiro, mas ela não... Eu vejo que esse valor não pode ser invertido de novo. Tu tem que estar dentro de uma família equilibrada, não medindo força e poder. O homem porque ele tem essa ele tem essa estrutura de ser o mais forte, de ser aquele que vai. Mas, na verdade, isso aí, se a gente for pensar, né, por exemplo, desde que eu casei, eu sempre trabalhei. Então, assim, não tem problema nenhum. Compondo junto, tudo que a gente construiu, nós construímos juntos. Mas no momento que tu, por exemplo, assim, eu preciso ficar em casa para cuidar das crianças. Ele vai ter que ir lá e suprir dentro do que dá, e tu vai fazer o processo de, então tá, tu vai e trabalha, e eu vou ficar aqui economizando onde dá, mas a gente tem que andar junto. Sim. Não é fazer isso aqui. E a gente está vendo muito que hoje as mulheres fizeram isso aqui e estão atraindo os homens fracos, que as mulheres criaram esses homens fracos. Isso, e aí o detalhe. Agora sim. E o detalhe, este homem fraco não significa que ele é um homem fraco. A fragilidade dele, ele tenta compensar com a agressividade, com a imposição, porque ele acha que ele não é capaz. Essa é a questão. Mas aí é onde houve desequilíbrio, né? Isso. Porque eu vejo assim, eu participei de uma roda de mulheres mais da tua geração, assim. E uma coisa que me chamou a atenção, que elas falavam assim, mas por que a mulher é que tem que ficar em casa? Não, o homem também pode ficar em casa, cuidar dos filhos e a mulher trabalhar fora.
Então, assim, hoje em dia as coisas estão sendo colocadas na mesa, assim, sabe? Ninguém precisa ser menos do que o outro e nem ser mais do que o outro. Não, poder Se pode. tiver o de equilíbrio, trabalho, ok. O problema é que nesse ínterim começa a acontecer os desequilíbrios, porque a partir do momento que ele acha, então tá, então vou ficar em casa, tu ganha mais, daqui um pouquinho ela vai parar e dizer assim, tá, mas é eu que tô trazendo isso, e eu chego em casa, porque a mulher é detalhista, a louça tá para lavar, a roupa não foi colocada na máquina, a criança tá não sei o quê, então assim, eu vou ter que chegar em casa e fazer isso, ou vou ter que pagar alguém para fazer, então é isso que vai começar a acontecer, então tá, eu vou trabalhar e tu vai ficar em casa cuidando da criança. Mas daqui um pouquinho aquela mulher, ela também vai começar a não admirar mais esse homem. Porque ela admira o quê? Bah, ele foi lá, ele fez isso, ele fez aquilo, que legal, ele tá valorizando. Né? Ele é um provedor. Tu precisa admirar, assim como o homem precisa admirar a sua mulher, a mulher precisa admirar seu homem. Eu acho que isso é extremamente importante. Então, essa geração que diz, não, mas ele também pode ficar em casa. Pode, por um tempo. Mas depois tu vai ver que tu vai perder a admiração. Tu vai ter admiração para aquele colega de trabalho que diz que supre a casa, que dá carinho para a mulher, que viaja no final de semana. E tu, puxa vida, eu não tenho esse homem, porque ele não pode me proporcionar isso. Se eu quiser, eu vou ter que proporcionar. Como terapeuta, eu vejo isso. Sim. Já vejo isso acontecendo. E chega um momento que tipo, não... E o oposto também vale, né? Porque o oposto vale tá casa, também. Não, exatamente. Tá em casa, minha colega aqui, tá sempre de pijama, e ele não se interessa cuida pela colega, em vez de se interessar pela esposa que está cuidando dos filhos. Porque teve um desequilíbrio. É a mesma coisa. Por quê? Porque de décadas é um padrão, anos atrás, é um padrão de educação nosso, que o homem é provedor e a mulher... ela é o sentimento, ela cuida da parte interna, e o homem tem que sair para trazer as coisas para casa. Sempre foi assim, desde a época das cavernas. As mulheres não saíam, elas ficavam em casa fazendo o que ele precisava. O que era necessário, né? E alimentar a prole, né? Cuidando da família. E a conotação dela era extremamente importante, não era desprezada, porque não adiantava o homem sair e chegar e não ter prole, não ter quem ajude, porque na verdade era isso, né? Mas aí existia um equilíbrio. E o que com o tempo, o que começou a acontecer? A mulher que ficava em casa, que não tem profissão, começou a ser desvalorizada. Agora, aquela que está parelho, ombro a ombro, trabalhando com o homem, essa tinha valorização. Tinha valorização. E ela que mudou a referência. Assim, olha só, quando ela não tinha dinheiro, ela pedia, será que tu pode me dar um dinheiro para mim se ela falar mal? Não vou, não sei o quê. Ela começou a trabalhar... Ela, não, agora tu não me manda. Eu me mando, eu tô pagando as minhas contas, tô fazendo isso e aquilo. E aí começou o desequilíbrio total. E na antiguidade não tinha essa referência de ter dinheiro para. Não precisava disso. O que precisava era ter o companheirismo. Que eu faço uma coisa aqui fora e tu faz outra lá dentro pra gente poder ter uma vida legal. Não tinha esse negócio de eu fiz e eu recebi e com o que eu recebi eu te dou. Não era. Ele fez... para trazer o alimento, ele chegava em casa com o alimento, a pessoa fazia... Ele podia trazer um pedacinho de carne, a mulher pica ali, faz... ou um boi inteiro. Então, eu acho assim, que o que aconteceu foi o desequilíbrio nas relações. Nas relações. Eu acho assim que hoje em dia, quando a gente atende as pessoas e tudo mais, a gente vê relações tremendamente desequilibradas. Então, eu acho assim, independente porque os dois têm que crescer, os dois têm que evoluir, os dois têm que estar... Se tu não faz o teu embate na rua, tu vai ter que fazer o teu embate dentro de casa. Então, assim, eu sempre dizia, melhor eu ficar fazendo meu embate lá na rua, sabe? E manter a paz dentro de casa. Manter a paz dentro de casa, sabe? Então, assim, eu sempre fiz muita questão de estar na rua trabalhando, porque eu queria isso, sabe? Foi uma opção minha e eu achava necessário. Assim como ele também chegava em casa cansado, eu chegava cansada, mas a gente tinha o que compartilhar. Então, assim, a gente está 44 anos junto. Então, assim, nesses 44 anos a gente foi vivendo diversas situações, assim, sabe? E eu vejo o quanto para mim foi importante eu ter a rua para me conhecer, para ver os meus limites, para parar minhas espinhas, porque eu sou muito espinhenta, sabe? Porque eu já chegava em casa cansada de brigar, então eu já não brigava mais. Já tinha brigado bastante. A mulher, por natureza, ela multiplica, né? Então, tu dá pra mulher paz, ela vai multiplicar aquela paz. Exatamente. Tu traz incomodação, tu traz, né? Fica cutucando, indicando com a mulher, ela vai multiplicar. Então...
Vamos cuidar do que a gente tá entregando para... E deixa eu comentar que há um tempo atrás, agora uns 15, 20 dias atrás, eu não me lembro bem quando é que foi, em relação ao livro, né, que a gente está comentando, do lado do feminicídio, que tem muito aí, né? Faz 3 semanas, eu acho. Sim, né, na Páscoa. Foi na Páscoa, né? Feriadão da... Então, essa posição do planeta ali, Marte e Plutão, ele ajudou muito a que isso acontecesse, essa situação, né? Porque o Marte em Leão é eu, o homem, o poderoso. Eu vou fazer, eu vou mudar, entendeu? Então, hoje eu estava olhando aqui, ele está em 7 graus. Deixa eu confirmar. Marte está em 7 graus agora. Ele estava em 2 graus. Quase que exato com Plutão em 3 graus. Então, quando é exato em 3 graus, em 2 graus o Papa foi embora. Em 2 graus, foi na semana da Páscoa, né? Deu 6 feminicídios. 10 no total. 10 no total. Meu aqui. Deus. Entendeu? Então tava assim, ó, exato, quase que exato. Praticamente exato, né? A oposição entre Marte e Plutão. E Marte em Leão. Leão é a gente, em qualquer mapa, tá? A gente não é no que tá aparecendo. Em qualquer mapa, vai ter ali, o mapa sou eu, o Leão sou eu. É o meu eu que eu exponho para as pessoas. E Leão é um signo de fogo masculino. E Forte. ele é fixo. Ele não é inicial e nem transmutável. Ele é fixo, quer dizer, ele quer manter aquilo que já existe. E isso todos nós temos, tanto as mulheres quanto os homens, tá? Mas é um momento em que o que a gente consegue enxergar enquanto astrologia nesse momento é essa força do lado negativo. Porque daí o homem acha que aqui, nesse caso, o masculino acha que pode tudo. E foi bem nessa época que aconteceu essas coisas. Então é um comentário. Né? É um comentário que não. Ele diz um pouco do que aconteceu lá na época. Tanto a morte do Papa, como essa coisa do feminicídio, que é mundial. Isso não é só aqui. Né? Aqui é muito grande. E no Rio Grande do Sul, muito mais ainda, Muito né? mais, Talvez eu acho que. machista. No país, eu acho que é o maior. Não sei. Aqui na região norte também, nordeste, é bem... Então, assim, bem é grande, demasiado, mas é em todo mundo. Então, é um sinal planetário, mas que indica muito o que aconteceu. Né? E a outra coisa que eu queria comentar é o que a Ana estava falando, nessa coisa do ancestral. Né? O ancestral, a ancestralidade, ela traz muito da nossa vida. Né? E como quando a gente consegue saber exatamente o que, ou parcialmente aquilo que a gente está representando hoje, é muito importante, porque a gente vem curando todas essas gerações. Essas gerações, todas essas gerações a gente vem curando quando a gente tem consciência do que aconteceu. E a partir daí, então, todos ficam curados, porque lá ela teve que fazer os nós para poder enxotar ou matar as cobras. E era a única coisa que ela sabia, mas isso veio antes da escrita. Porque veio lá... A sabedoria veio de lá, isso não foi escrito. E por que não foi escrito? Por causa dos homens. Eles resolveram não escrever... Com medo das bruxas. Com medo de sei lá o quê. Né? Mas também de manter os escravos dentro do seu quadradinho. Então iam registrar as atrocidades, as coisas que faziam. Que faziam no navio, que faziam antes e que da venda lá. Bom, mas isso a gente eu já quis tem, deixar de lado. a gente tem que ultrapassar, porque não tem nem como questionar. E a última coisa que eu falo também é assim, que eu digo sempre quando a gente está consultando, né, mesmo na astrologia, que se tu não tá de bem com a mãe, o teu sentimento não tá legal. Entendeu? Tu tem dificuldades em ressentimento, em sentimento, sabe, pessoal. Isso serve para o homem, serve como para a mulher. E se tu não tá bem com o pai, financeiramente, tu não cresce, não tem prosperidade. Porque é aquilo que a gente falou. O pai sai para... Né? Na antiguidade, o homem saía para buscar o sustento, que hoje vale dinheiro, né? E a mãe ficava cuidando do sentimento, da coisa lá de dentro, lá que era como é que se diz? O cuidado mesmo, o aleitamento, a nutrição, essa é a palavra. A mãe fica cuidando da nutrição, mas de todos, não é só das crianças. Hoje é só das crianças. É o nutrir no todo, é a casa toda. É o câncer. Clã, né? É o signo de câncer. Nós vamos entrar agora, Júpiter vai entrar em câncer. Então, o grau de importância disso. Então, vamos curar essa coisa de sentimento, ressentimento, curando primeiramente as coisas com a mãe. E vamos curar
a prosperidade financeira com o pai. Façam Maravilha. isso, porque isso vai ser assim, ó, vai ter uma ajuda muito grande. Eu já tô até pensando num trabalho aqui para fazer, que é um trabalho para nós curarmos a nossa mãe e o nosso pai, né? Dentro dos vários aspectos que a gente faz hoje e daquilo que a gente vem passando. Bom, gente, estamos chegando ao fim do nosso trabalho. Esse podcast foi maravilhoso, muita informação, muita coisa boa. Se a gente pudesse ficar aqui mais umas 2-3 horas, faríamos, com certeza. Mas vamos novamente marcar num outro momento, porque acho que iniciamos uma conversa que precisa ter segmento, né? Justamente também trazendo essa parte do olhar masculino que o José Luiz traz, e dentro da astrologia também. E no momento que nós estamos falando, a gente também está se curando e olhando, né? Enquanto a Cássia está falando uma coisa, eu estou pensando, enquanto a Ana está falando, a Cássia está pensando, e eu também, e a gente vai trazendo as nossas questões, né? Então estamos num eterno aprendizado. E reflete também quem escuta, né? Quem assiste o nosso... Exatamente. Acho que é um ganha-ganha, né? Todo mundo ganha desse trabalho do podcast, que é justamente buscando equilíbrio. Mas agora eu quero agradecer aos nossos apoiadores, né? Nós estamos aí com a RF Química, que é uma empresa que trabalha com produtos de laboratório. RF Química, quem quiser entrar em contato, é www.rfquimica.com.br ou pelo telefone 984 50 34 92. Também temos o Salão de Beleza Penélope, da Nádia Marquísio, que é especialista em manicure, pedicure, em cabelo, extensão de cílios e também a tatuagem, gente. Tatuagem. Que tá tão... Hoje tá... A tatuagem todo mundo faz, né? É um olho, é a sobrancelha. Exato, a tatuagem a gente lembra que é só um desenho, mas na verdade é também quando a gente faz a sobrancelha definitiva, quando a gente faz um delineado no olho. Um delineado, então é a tatuagem. E quem quiser entrar em contato lá com o Salão de Beleza da Nádia Marquísio, que é uma estética que se chama Penélope, pode ser através do Instagram, Estúdio de Beleza Penélope, ou pelo telefone, marca lá o seu horário para se embelezar e conhecer esse trabalho, que é o 982-196886. Quero agradecer mais uma vez a nossa mesa aqui, que foi maravilhosa hoje, José Luiz, com a contribuição sempre da astrologia, da Cássia, que sempre traz coisas muito legais em referente ao que está acontecendo aí, fala com muita maestria dessa parte do direito, também como o olhar terapêutico, né? Também interessante. E a Ana, né, que veio de novo nos contemplar com a sua sabedoria, né, com aquilo que ela vem trazendo dos seus ancestrais. Muito forte, muito lindo. E que nos dá aí esse presente, né, através dessa... Tanto do trabalho das ervas, quanto também das cartas, né? Então, muito obrigada. E que a gente possa aqui voltar na semana seguinte e vocês possam se inscrever no canal, comentar e até trazer realmente assuntos que queiram, né, saber um pouquinho mais dentro daquilo que a gente tem conhecimento, e também trazer aos profissionais. Então, muito obrigada e até a próxima, pessoal. Até a próxima.